Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Até já. Está a funcionar, não está a funcionar? Está. Ou não? Eu estou a ouvir passar aqui, mas não li atrás. Ok. Spoiler, peço desculpa. Ok. O meu nome é Vasco Conceição, eu sou o líder da Business Unit de Retail e Consumer Health na IQVIA Portugal. E para quem já conhece essa história, peço desculpa, mas eu tenho um filho de 8 meses, por isso, se por alguma razão o meu pensamento não for muito fluido, a culpa é do Afonso, ok? Pois bem, há 3 tópicos que tenho aqui para vos falar, e começando pelo, se calhar, o mais importante, que é quem é a IQVIA. Ou seja, a IQVIA normalmente é conhecida por vós como uma empresa que compra e vende dados. Efetivamente, nós compramos e trabalhamos os dados, e colaboramos neste momento com 2.200 farmácias em Portugal, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos a maior empresa de ensaios clínicos no mundo, ok? Ou seja, nós fizemos ensaios clínicos no Covid, na dengue, na malária, nós estamos neste momento a trabalhar na investigação do Alzheimer, da tuberculose, trabalhamos com o Banco Mundial na Índia e no Bangladesh para trazer mais saúde para as pessoas. O que é que, e pegando neste mote da saúde e o que é que nós temos de fazer, a Consumer Health. E porquê a Consumer Health? Porque normalmente quando nós falamos da indústria farmacêutica, de farma, nós pensamos, ok, cancro, ok, diabetes, mas é muito mais do que isso. Por outro lado, nós temos a componente que é muito importante e cada vez mais importante da prevenção, e a Consumer Health é crítica nisto, ou seja, quando nós estamos a falar de uma reunião de pessoas ilustres que querem falar sobre health e wellness, a Consumer Health é de longe o melhor tópico para abordarmos. Então, como é que nós dividimos o mercado? E só para termos uma noção, porque assim uma questão de dados, não é? Ou seja, nós temos o que nós chamamos o OTC, o mercado dos medicamentos não sujeitos à receita médica. A quem já sabe isso, aos muitos farmacêuticos que estão aqui, peço desculpa, a quem não está, aqui uma mini lição. A dermocosmética, a nutrição e depois os dispositivos médicos. Nós vamos começar a falar sobre as grandes tendências do mercado OTC a nível mundial e o que é que nós podemos dizer? Que neste momento o mercado vale 189 mil milhões de euros, com um crescimento aceitável. Agora vocês podem estar a dizer, Vasco, é aceitável, mas está a decrescer. Neste momento um crescimento é só 3%. Mas porquê? É muito fácil quando nós pensamos que grande parte do mercado OTC são produtos para a tosse e constipação, e como tal, se nos Estados Unidos existe menos tosse e constipação, o que é que vai acontecer? O mercado não vai crescer tanto. Pois bem, e como é que o mercado está organizado? Ou seja, um grande peso e grande parte do crescimento vem da Europa, e o Middle East e África. Depois nós vamos ter também a América Latina, a Ásia e Pacífico e a América do Norte, que os americanos não se constiparam muito o último ano e por isso este é o resultado. Que nós olhamos novamente para quem é que são as grandes áreas, vamos ter o cough and cold, que é a primeira a decrescer, e depois nós vamos começar a ver outras áreas. A parte dos multivitamínicos, muito relevante, porque quando nós olhamos, e eu vou falar um bocadinho sobre isso, sobre o impacto que os multivitamínicos têm nos países em vias de desenvolvimento, mas nos países mais desenvolvidos, qual é que é o impacto? Que é as pessoas cada vez mais se preocupam com o seu bem-estar. Por outro lado, nós vemos como a população está cada vez mais envelhecida, que as pessoas começam a ficar cada vez mais polimedicadas e, como tal, precisam de mais proteção gástrica, daí tudo tem a ver de componentes digestivas também tem aumentado, a componente do pain relief e também a parte tudo tem a ver com o tratamento dermatológico, mas não dermocosmética. Tendências, ok? Depois eu vou focar em 2, mas quis só falar um bocadinho sobre estas tendências com o objetivo de quê? De tentarmos explorar como é que isto impacta a indústria farmacêutica, que depois irá colaborar com as farmácias e com os outros stakeholders e, no fundo, o que é que as farmácias e os outros stakeholders conseguem capitalizar com isto, ok? Ou seja, primeiro ponto, o e-commerce, o famoso e-commerce, a gente fala, o que é que nós vemos a nível mundial? Uma estabilização, ok? Ou seja, não está a crescer como no tempo do Covid. Na realidade, o que aconteceu
foi um aceleramento brutal do e-commerce e neste momento está bastante estável. Nós temos a componente do consumidor e como o consumidor está cada vez mais conectado, isto, do ponto de vista da indústria farmacêutica, é crítica, que é como é que eu consigo ter um contacto omnicanal com o consumidor, mas também a farmácia, não é? Porque quando nós olhamos para a jornada do consumidor, se calhar há muito mais do que nós podemos fazer do que simplesmente ter uma montra a girar os medicamentos, ok? Ou termos uma cruz verde a pescar. Como é que nós conseguimos ter um contacto permanente e, claramente, há grupos que fazem isto muito bem, há farmácias individuais que fazem muito bem, mas há muitas que, simplesmente, para além do contacto face-to-face diário que têm com o consumidor, acabam por não evoluir muito nessa área. Depois, porque o dinheiro está mais caro, duas coisas importantes, que é, existem menos compras e existem mais spin-offs, ou seja, as empresas da Consumer Health estão claramente a tentar focar-se cada vez mais. A parte digital e automatização, toda a gente sabe isso, toda a gente fala do ChatGPT, mas não só, e novamente devido ao ponto de como o dinheiro está mais caro, como é que eu consigo tornar mais eficiente. Dois tópicos que eu venho trazer, a sustentabilidade, mas não a sustentabilidade aquela do o packaging e o natural e não sei o quê, a sustentabilidade como a Consumer Health ajuda a sustentabilidade do sistema de saúde e depois a parte de inovação. Pois bem, espero eu, não sei se fui muito claro, mas espero que sim, que é, ok, o mercado da Consumer Health é enorme e vai continuar a crescer, seja em Portugal, seja no resto do mundo, e a Consumer Health tem um impacto brutal na sustentabilidade do sistema, ok? Quando nós pensamos, uma questão muito simples, que é, o produto que mais salva vidas ao nível de tudo o que tem a ver com tratamentos dermatológicos, como por exemplo o cancro da pele, não é o Yervoy, nem o Keytruda, nem nenhum produto oncológico. É o protetor solar. Certo? Isto é um produto Consumer Health. E outro ponto que é, à medida que o mercado torna-se cada vez mais específico, os medicamentos cada vez mais caros, o que é que vai acontecer? O Consumer Health é um caminho. Então, qual é que é o ângulo que quisemos trazer? Que é, existem as alterações climáticas, toda a gente sabe que isto existe um consenso sobre a razão, mas isso não é muito relevante. E o que é que eu queria trazer? Que é, a Consumer Health e os produtos que não são coparticipados pelo Estado, os produtos de saúde, de autocuidado, etc., serão fundamentais para que as populações consigam, no fundo, sobreviver neste ambiente. Ou seja, com as tempestades, com as secas, com as ondas de calor, etc., que depois vão causar o quê? Problemas na qualidade do ar, problemas na qualidade da água, etc., até mesmo os conflitos geopolíticos que surgem daí. Então, vou só dar alguns exemplos, ok? O primeiro tem a ver com, por exemplo, os anti-alérgicos aumentaram em 10 anos 43% nas suas vendas. Porquê? Porque a época do pólen começa mais cedo e estende-se. Por outro lado, o cough and cold. Vejam lá, ontem, que temperatura é que estava? Que temperatura é que está agora? O que é que vai estar amanhã? As pessoas já não existe neste momento a data exata da época sazonal, da gripe e da constipação. Não existe. O que é que isto acontece? As pessoas não estão preparadas, ou não estão vacinadas, ou seja o que for, e com isto o que é que vai acontecer? Tendencialmente este mercado vai crescer ainda mais. Outro ponto, a parte das vitaminas, por exemplo, que cresceu nos últimos 10 anos 22%. 22% onde? Nos países em vias de desenvolvimento. Porquê? Porque se as alterações climáticas impactam na qualidade da comida, o que é que vai acontecer? Eu tenho que ter os nutrientes de alguma forma. Novamente, outro exemplo. Para terminar, a parte da mental health, que eu não sei como é que, não sei se vocês serão como eu, mas depois de ler isto tudo, parece que o mundo vai acabar, ok? Mas provavelmente não, e acho que nós vamos conseguir dar a volta, mas claramente que existe cada vez mais situações de problemas associados à saúde mental. Neste caso, são alguns exemplos para a ansiedade, para o sleep disorder, para o stress, que até são através de aplicações, mas também, cada vez mais, é uma área de longe que tem crescido, e eu acredito que nas vossas farmácias ou nos produtos que vocês conhecem tão bem, que é um mercado claramente tentado a crescer. Por isso,
O que é que eu espero que tenhamos concluído até agora? Que é, ok, é um mercado enorme, é um mercado que será cada vez mais relevante. Mais relevante porque não há outra forma para pagar. Não vai haver dinheiro para tudo. Vamos continuar a ter que investir em produtos de precisão. No entanto, existe um segmento muito grande que nós vamos ter que tratar de alguma forma. Ok, então como é que eu consigo capitalizar estas oportunidades todas? Inovação e as marcas. Isto é importante, que é, ok, as marcas continuam a ser super relevantes, ok? Mas a Apple neste momento diz, se calhar eu não vou publicar, a culpa é do Afonso, eu não vou lançar anualmente um telefone novo. Porquê? Porque a inovação tem que ser relevante. Associada a quê? A inflação, que, ok, vai estabilizar, mas todo o resto do dinheiro que nós perdemos, ok? E a economia não está booming, ok? O que é que nós vemos? Vemos que as pessoas estão cada vez mais dispostas a mudar de marcas e estão cada vez mais dispostas a mudar para um produto mais barato. Então, o que é que nós acreditamos que é necessário? Que não é inovação por inovação, ok? Que inovação nós estamos a falar? Basicamente, a IQVIA acredita que há 3 inovações que está focado claramente no que é que a indústria farmacêutica deve fazer, que também liga para que parceiros é que vocês devem trabalhar, não é? Porque, no fundo, um tema que é, ok, eu vou promover esta pasta dentífica porque 9 em cada 10 dentistas... Já ninguém acredita nisso, não é? Quer dizer, 9 em cada 10 dentistas, o que é que significa? Por isso, primeiro ponto, as claims. Têm que ser claims robustas, ok? E não podem ser claims só porque sim. As pessoas não querem, ok, eu adoro a marca é espetacular. Sim, mas o que benefício real é que me dá? Ou seja, primeiro inovação nas claims que são praticadas, sejam mais científicas, mesmo as aspiracionais, têm que ser bastante robustas. Depois, ao nível do produto, que é as pessoas querem experimentar, ou seja, como é que eu consigo promover que existam suítes, que exista um novo produto, muito associado à componente de novas formulações, novas combinações, mas também outro tema que é algo que todos vós e todos nós podemos fazer, que é até que ponto é que faz sentido muitos medicamentos que neste momento estão classificados como prescrição médica, porque é que não passam para não de prescrição médica. E para terminar, que é nós irmos, e eu estou na IQVIA há 15 anos, eu ouço isto há 15 anos, que é como é que nós realmente conseguimos ir beyond the pill, ok? Novamente, quando nós ligamos com o tema de como é que eu consigo estar de alguma forma, como é que eu consigo estar de alguma forma mais junto do meu consumidor, como é que eu consigo estar? Se for pelo médico, ok, mas é indireto, como é que eu consigo pelo farmacêutico? É indireto, ok. Conseguimos ir beyond the pill. Quando nós olhamos isto para a indústria farmacêutica, como é que eu, na farmácia, na distribuição, como é que eu consigo catapultar e para ter esta informação? Por isso, soluções digitais, soluções de diagnóstico e tentar ser o mais personalizado possível. E porquê isto é crítico? Em Portugal, o ano passado, foram lançadas, eu não tenho um slide sobre isto, mas foram lançadas cerca de 7.500 SKUs em Portugal. Não sei se tinham noção. Okay? 7.500. Dos quais 10% representaram 90% das vendas. Ou seja, o que é outra inovação? Lixo, não é nada. E este é um ponto que é, ok, se nós queremos inovar, nós temos que pensar, é crítico inovar, porque se nós não inovar, nós vamos morrer, mas é preciso ser uma inovação que traga benefícios e que seja relevante. Conclusão, espero que tenham chegado às mesmas do que eu, que é o mercado da Consumer Health é enorme, 189 mil milhões de dólares, é um mercado que vai crescer cada vez mais, associado não só aos problemas do climate change, mas outros, ou seja, vai continuar, não vai haver dinheiro para tudo e a Consumer Health tem um lugar fundamental no sistema de saúde e a inovação é fulcral, porque senão nós vamos ficar para trás. Por isso, muito obrigado. No que precisarem, contem com a IQVIA para os vossos desafios. Obrigado. Obrigada a nós, Vasco Conceição. O Afonso dormiu bem esta noite? Dormiu. Porque a apresentação correu lindamente. Não houve aí lapsos de memória. Não. Temos uma pergunta do público para lhe colocar. Falou sobre o autocuidado como um fator-chave para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Que exemplos práticos de iniciativas de autocuidado estão a ser implementadas com sucesso e que impacto têm tido na redução da pressão sobre os serviços de saúde?
Sim, ou seja, há vários exemplos. Há uns que, se calhar, fugindo na componente da Consumer Health, que é tudo o que nós estamos a fazer ou tentamos procurar fazer ao nível da obesidade. Por exemplo, a obesidade é um problema muito grave, não só pelo que causa diretamente, mas tudo que irá acontecer à volta. Nós sabemos perfeitamente que uma pessoa que é obesa depois vai acabar por ter outros problemas muito maiores, como diabetes, problemas cardiovasculares, etc. Outro tema que está a surgir muito, e graças ao Covid, que é o diagnóstico. Que é nós conseguirmos rapidamente saber se temos Covid ou se temos gripe A, inclusive se temos alguma situação tumoral, etc. Ou seja, claramente está a existir uma maior pressão, e é uma oportunidade também para as farmácias, que é, ok, como é que eu consigo ajudar as pessoas a irem descobrir se estão doentes, ou seja, não ir simplesmente para curar, seja o que for. Vasco Conceição, foi realmente interessante, muitas dúvidas que esclareceu aqui, alguns dados também curiosos que podem servir de tópico para as próximas conversas. Obrigada, foi um gosto tê-lo cá. Obrigada.